que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, apenas o versículo de número 31. Diz assim, palavra do Senhor. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu quero dizer para a igreja que existem 3 poderes que sustentam a igreja. Hoje, um dia de eleição, onde cada um de nós, praticando a nossa cidadania, fomos até a urna e depositamos ali o nosso voto ao nosso candidato escolhido, porque existem também 3 poderes em nosso país que dirige, que rege, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Glória a Deus. E a igreja também, para ela se sustentar como um organismo vivo, como uma coisa vinda de Deus, existem 3 poderes também que regem ela, que governamentam a igreja, ou a igreja, porque a igreja, ela é uma só. Louvado seja o nome do Senhor. E é baseado nesse versículo que eu quero falar sobre esses 3 poderes. Veja bem, estavam ali os servos do Senhor, Pedro e João, diante do Sinédrio. Eles foram levados diante do Sinédrio. Porque se nós antecedermos a leitura a esse versículo, nós vamos encontrar no capítulo 13, Atos dos Apóstolos, Pedro e João indo a hora nona, a hora da oração para o templo. E chegando no templo, ali eles encontraram uma pessoa, um coxo, que era colocado ali todos os dias para pedir esmola aos que entravam ali. Então todas aquelas pessoas que participavam daquelas reuniões naquele templo conheciam o coxo da Porta Formosa que pedia esmola todos os dias. Glória a Deus. Mas quando Pedro e João, quem sabe muitas vezes ou muitas outras vezes, Pedro e João entrando no templo, olharam e viram aquele rapaz pedindo esmola ali. Quem sabe eles até tinham dado outrora esmola àquele rapaz. Mas dessa feita, agora, Pedro e João, eles estavam vindo de um sobrenatural com Deus, de um encontro sobrenatural com o Senhor. Eles haviam participado da festa do Pentecoste em Jerusalém, aonde eles eram um dos 120 discípulos que estavam ali, reunidos, esperando a promessa do Pai, e eles receberam o revestimento, o poder, a virtude que veio do alto, o Espírito Santo que o Senhor havia prometido a eles quando ainda estava em terra. Eles estavam ali com uma nova experiência de vida, com uma nova experiência espiritual em suas vidas, e agora era necessário que este Espírito, que os compeliam para a oração, que os impulsionavam para a oração, porque quem tem um Espírito de Deus é impulsionado a orar. E a Bíblia diz que eles estavam indo à hora da oração. E chegando no templo, lá estava aquele rapaz que tantas vezes estava ali pedindo esmola. Na beira, ou seja, do lado de fora do templo. E vendo Pedro e João, diz a Bíblia, que ele estendeu a mão
pedindo uma esmola. Mas Pedro e João olhou para aquele homem, agora com um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Ter compaixão é sentir o que o outro está sentindo. Aleluia. Pedro e João se colocou no lugar daquele coxo e disse: olha, eu não tenho prata e nem ouro, glória a Deus, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem ainda olhando para Pedro e João, talvez não acreditando em milagres, não conhecendo o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Talvez eles estavam ali, aquele rapaz olhando para Pedro e para João, não pensava que aquele momento era o melhor, ou o maior, o mais importante momento de sua vida, aonde a sua vida seria transformada de uma vez por todas. Olhando para Pedro e para João, não aconteceu nada, mas quando Pedro pegou pela mão, a Bíblia diz, e tomando-o pela mão, o colocou em pé. Aleluia! Eu posso imaginar, irmãos, aleluia, glória a Deus, a autoridade daqueles dois homens, ao dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno, já chamando a atenção de muitas pessoas que estavam ali dentro do templo, e aqueles que estavam adentrando começaram a rodear a Pedro e a João, a ver aquilo ali, o que estava acontecendo, porque um cristão, ele cheio do Espírito Santo, ele tem que demonstrar para o mundo que Deus está na vida dele. E a Bíblia nos diz que Pedro, tomando pela mão, colocou em pé. E pela primeira vez na vida, ele começou a sentir o chão frio naquele momento. A Bíblia diz que os seus artérios, ou seja, a sola dos seus pés, aleluia, sentiram firmeza no chão. Pela primeira vez, ele pôde, aleluia, sentir o peso do seu corpo. Pela primeira vez em sua vida, ele pôde sentir, aleluia, aleluia, aquele chão. E a primeira coisa que ele fez foi adentrar dentro do templo. A Bíblia diz que ele adentrou, glorificando e louvando o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É sinal de avivamento. Aonde existe avivamento, existe cura. Aonde existe avivamento, existe milagre. Aonde existe avivamento, existe restauração de vidas. O milagre de Deus, ele não vem simplesmente para curar a carne. Ele transforma a alma, ele transforma o caráter, ele transforma a vida da pessoa, ele salva a pessoa, ele transforma em todos os sentidos a vida da pessoa, porque o milagre de Deus, ele é completo. Eu quero dizer que nesta noite, talvez não haja uma necessidade de Deus fazer milagre, levantar paralítico, porque isso nós não temos em nosso meio. Mas eu vou dizer uma coisa, nesta noite, o milagre não é só para essas coisas, mas é para transformarmos também, aleluia, dentro das nossas vidas, fazer, aleluia, uma mudança, uma transformação em nossas vidas. E aquele povo agora rodeando Pedro e João, e começaram a olhar para Pedro, começaram a olhar para João, e agora eles tomando a palavra e disseram: olha, por que vocês estão olhando para nós? Vocês estão pensando que é virtude nossa, que é merecimento nosso, pela nossa santidade que esse homem foi curado? Não! Jesus Cristo Nazareno, ao qual esteve entre nós e começou a pregar a palavra de Deus, e começou a anunciar a Jesus Cristo ali, e cerca de quase 5.000 almas aceitaram a Jesus naquele momento. Aleluia, aleluia. As autoridades espirituais, entre aspas,
daquela época chamaram Pedro, chamaram João diante de um sinédrio e começaram a questioná-lo por aquilo que eles estavam fazendo e disseram para eles: olha, vocês não vão mais falar desse Jesus, vocês não vão mais pregar acerca desse Jesus. Então Pedro, olhando para aquele homem, disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. E sendo liberado, aleluia, daquele constrangimento ali, eles não perderam tempo, eles foram para a igreja, reuniram os irmãos e disse: olha, o negócio, aleluia, está ficando ruim, então nós temos que orar, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que pedir a Deus mais unção, nós temos que pedir a Deus mais intrepidez, nós temos que pedir a Deus mais poder para podermos anunciar a sua palavra. E diz-nos a Bíblia que eles começaram a orar e a clamar a Deus. E o poder de Deus foi tão grande naquele lugar, que o lugar, o templo onde eles estavam reunidos, estremeceu. Aleluia, glória a Deus. O lugar onde eles estavam. Agora, imagine só, se o templo estremeceu, imagine as pessoas que estavam dentro daquele lugar. Olha o poder da oração. O primeiro poder que eu quero falar nesta noite é a oração. A oração, ela transforma as vidas. A oração, ela muda o sentido das nossas vidas. A oração muda, aleluia, aleluia, o nosso alvo. A oração muda tudo aquilo que possa estar ao contrário às nossas vidas. Podemos imaginar agora um homem chamado Neemias, buscando a Deus e esperando notícia dos seus irmãos. E ele não tinha notícia, mas de repente alguém chegou para ele e disse: olha, os nossos irmãos que ficaram em Jerusalém estão vivendo miseravelmente, as portas estão queimadas, os muros estão destruídos e eles estão passando necessidade. Quem era Neemias? O homem. Quem era Neemias? O copeiro-mor do rei Artaxerxes. Talvez uma pessoa importante ali na corte daquele rei. Mas quem era diante de tamanha destruição, diante de tamanha necessidade dos seus irmãos? Mas ele disse: eu passei vários dias jejuando e orando ao Deus nosso. Aleluia. A oração, ela muda, aleluia, o ambiente onde estamos vivendo. A oração, ela muda o sentido das nossas vidas. A oração, aleluia, ela pode mudar até mesmo a circunstância que está acontecendo em nossas vidas. A oração, ela pode mudar, aleluia, o sentido de uma nação. A oração, ela pode mudar todas as coisas, porque a oração é o poder que sustenta a igreja. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, se não estamos orando, não estamos fazendo nada. Se não estamos orando, não estamos recebendo nada. Se não estamos orando, não estamos mudando nada. Se não estamos orando, não estamos fazendo sentido de estarmos aqui. Mas quando oramos, aleluia, podemos chegar na presença de Deus. Eu imagino, irmãos, o sumo sacerdote se preparando o ano inteiro para oferecer o sacrifício ao Senhor no dia da expiação. Apenas uma vez no ano, ele entrava no lugar santíssimo. E só o sumo sacerdote podia entrar ali, mas ninguém, na presença de Deus. Eu imagino ele se preparando, ele pensando:
ele, com seus pensamentos, naquela emoção, o dia está chegando, o momento está chegando, eu vou vestir a veste do sumo sacerdote, eu vou colocar o éfode, eu vou colocar o peitoral com as 12 pedras, aleluia, simbolizando as 12 tribos de Israel. Eu vou representar uma nação inteira. Eu vou me vestir de vestes brancas, vou colocar uma coroa em minha cabeça, escrito Santo ao Senhor, e vou adentrar no Santo do Santo para clamar em favor da nação. Imagina, esperar um ano, se preparar um ano para oferecer um sacrifício, para pedir a Deus em favor de uma nação, esperar um ano, aleluia. E agora, glória a Deus, eu olho para o Novo Testamento, na hora em que Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, aleluia, sangrando, derramando seu sangue na cruz do Calvário, com uma coroa de espinho, aleluia, em sua fronte, glória a Deus, furado o seu lado com a lança de um soldado, e ele clamava e dizia: Pai, tudo está consumado, recebe o meu espírito. Neste momento, céus e terra tremeram, o céu se enegreceu, aleluia, trovões, relâmpagos, e lá no templo, oh, aleluia, lá no templo, aonde estavam os sacerdotes, aonde existia o sumo sacerdote, que entrava apenas uma vez no ano para oferecer sacrifício, eles estavam diante do Santo dos Santos, uma cortina enorme, uma cortina grande, aleluia, estava ali posta, separando o lugar santo do lugar santíssimo, e de repente, aleluia, algo começou a acontecer, eles começaram a olhar para aquela cortina, e de repente, aquela cortina começou a se mover, estava sendo rasgada, estava sendo aberto, estava abrindo o caminho do lugar santo dos santos. Sabe por quê? Porque Deus dizia: eu não quero mais esperar um ano para receber o meu povo, eu não quero esperar mais um ano, eu quero você hoje na minha presença, eu quero você todos os momentos na minha presença. Você pode entrar no lugar santíssimo e orar, porque a oração é o poder que sustenta a igreja. Você pode glorificar a Deus por esse privilégio? Não existe dádiva maior do que essa. Poder orar face a face com o teu Deus. Poder falar com Jesus, com Deus, face a face a qualquer momento. É por isso que a oração, ela tem poder. Tá difícil, irmão? Ora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As portas estão fechadas. Ora. Aleluia. As coisas estão dando errado. Ora. Aleluia. A família está saindo da direção de Deus. Ora. Oh, aleluia. A oração, ela sustenta a igreja. A oração, ela levanta a igreja. A oração fortalece a igreja. A oração restaura a igreja. O segundo poder que sustenta a igreja é o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo não somos nada. Aleluia. Ter o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas é algo tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Fez-me lembrar, irmãos, do Antigo Testamento, que o Espírito Santo era dado para determinadas pessoas em medidas.
Glória a Deus. Não era abundantemente, não era plenitude, não era a todos que podiam ser, aleluia, outorgado este direito ou este privilégio, mas apenas algumas pessoas poderiam ter o Espírito Santo e teriam o Espírito Santo por porções, e nós encontramos isso no Antigo Testamento inteiro, pessoas recebendo porções do Espírito Santo, e até mesmo aqueles, aleluia, anciãos que Deus pediu que Moisés escolhesse, Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre eles. Isso significa que o Espírito Santo era dado por medida, mas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que todos estavam sentados e reunidos em um mesmo lugar. Cerca de 120 pessoas, eles estavam sentados, porque Jesus falou para eles: esperai. Quando Jesus diz para nós esperar, é para ficarmos em nosso lugar, irmãos. Não é para agirmos de livre e espontânea vontade. Não é para fazermos o que quisermos. É para esperar. Então eles estavam todos sentados. De repente, a Bíblia diz que veio um som como de um vento. Não foi o vento que soprou. Foi um som como de um vento. Veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam reunidos. E de repente, oh, aleluia. Eu gosto desta palavra. Deus não escolhe momento, Deus não escolhe hora, Deus não marca. Deus, Ele faz as coisas de repente. Aleluia. É agora, é este momento, é agora. É de repente. De repente. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Pedro, que havia negado Jesus, Pedro, que havia abandonado Jesus, os discípulos que haviam abandonado Jesus, ao receber o revestimento do céu, ninguém segurou Pedro, ninguém parou João, ninguém parou Estevão. Estevão, mesmo sendo apedrejado, o povo via em sua face como uma face de anjo, aleluia. Até mesmo a perseguição que houve em Jerusalém, Filipe foi parar em Samaria, mas chegando em Samaria, ele não pôde ficar calado, porque algo movia dentro dele. O Espírito Santo, ele é como uma máquina dentro da vida do cristão, que o funciona para fazer a obra do Senhor. Samaria, aleluia, estava sendo dominado, glória a Deus, pela magia, por um mágico, mas de repente o evangelho chegou através de Filipe. Filipe começou a pregar, aleluia, multidões começaram a receber a Jesus, milagres eram acontecidos, feitos através, aleluia, de Filipe. A palavra de Deus começou a ser pregada, aleluia, todos receberam a palavra, a cidade inteira estava em chama, porque um homem ousou a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Um homem. Talvez você, nesta noite que está aqui, seja a pessoa que o Espírito Santo esteja procurando para usar, para manifestar-se, para agir. Glória a Deus. Ore, aleluia, e deixe o Espírito Santo movimentar na sua vida. Deixe o Espírito Santo mover, aleluia, o seu coração, a sua alma, a sua vida de forma extraordinária. E quando todos estavam ali, recebendo a palavra, aceitando a Jesus, era necessário eles conhecerem um pouco mais de Deus. Então mandaram um recado para Jerusalém, e foi Pedro e João para Samaria. Para quê? Para orar, para que eles recebessem não simplesmente a palavra, mas o poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Não vou me estender. As horas estão se passando. Mas eu quero falar acerca do terceiro poder que sustenta a igreja. Veja só o que a Bíblia diz. E tendo eles orado, o primeiro poder.
Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo, segundo o poder. Aleluia. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O terceiro poder que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não somos nada. Aleluia. Eu não seria pastor se não conhecesse a Bíblia. Eu não seria pastor se não tivesse a palavra de Deus em minha vida. Então a palavra de Deus é tudo para nós. Essa igreja está de pé pela palavra que Deus tem falado com ela. Você está de pé pela palavra que o Senhor tem ministrado em sua vida. Você está firme na presença do Senhor, porque conheceu Jesus Cristo através de sua palavra. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus liberta. O povo de Israel estava há quase 70 anos no Egito, ou seja, na Babilônia. Quando de repente, aleluia, Deus libera que os judeus, através de um édito, de um rei, o rei Ciro, libera que os judeus voltem para Jerusalém. Então Esdra, mais 50 mil judeus, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Aleluia. Veio com eles Zorobabel, glória a Jesus. E chegaram em Jerusalém. Eles começaram a reedificar o templo, onde muitas oposições vieram. E ficaram, aleluia, parado a construção do templo, porque os inimigos eram contra a edificação do povo. Glória a Deus, que o povo adorasse a Deus. Mas de repente, irmãos, antes que tudo isso acontecesse, o povo precisava saber e compreender o porquê eles estavam ali em Jerusalém. Então a Bíblia diz que Esdra, aleluia, juntamente com outros sacerdotes que ali existiam, congregaram todos os povos que estavam ali em Jerusalém e chamaram uma consagração diante do Senhor. E a Bíblia diz que de manhã até o meio-dia, Esdra, ele abriu a lei do Senhor. Quando a Bíblia diz a lei do Senhor, está falando do Pentateuco, está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. E a Bíblia diz que Esdra, ele começou a ler a palavra, a lei do Senhor. E de repente, quando o povo estava ouvindo a palavra lida, viu, irmãos? Eles estavam ouvindo a leitura. Tem muitas pessoas que não dão valor à leitura da Bíblia. Mas eles estavam ouvindo a leitura. E de repente, eles começaram a rasgar os seus vestidos. E começaram a se prostrar diante de Deus. E adorar. E a dizer: estávamos em Babilônia, em cativeiro, porque negamos o nosso Deus. Eles compreenderam as Escrituras apenas ao ler, ao ouvir. Glória a Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sustenta a igreja. A palavra de Deus traz fé aos nossos corações. Por isso, nesta noite, ministrando esta palavra, aleluia, dizendo a você que a oração que você faz não é em vão, que o Espírito Santo que está sobre a tua vida tem todo o poder, e que esta palavra que ministrando, ela tem poder para te sustentar e te colocar de pé. Eu quero que você fique em pé nesta noite, em nome de Jesus. Há uma unção de Deus aqui nesta noite. Não a unção do pastor Antônio Pires, de maneira nenhuma. É a unção da palavra. É a unção da oração. É a unção do Espírito Santo que está em nossas vidas, que está em nossos corações. Por isso, nesta noite, segundo a ministração da palavra de Deus,
Eu quero orar por você, meu irmão, por você, minha irmã, que está olhando para os problemas, que está olhando para as dificuldades e está dizendo: Senhor, não aguento mais. Aleluia. É de acordo com essa palavra que eu quero ministrar uma vitória para a sua vida nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: olha, credes em vossos profetas e sereis próspero. Você quer sair desta prova? Você quer sair deste momento de angústia? Você quer sair deste momento, aleluia, de tristeza? Ore, acredite no poder do Espírito Santo e dê crédito a esta palavra que eu estou ministrando nesta noite, porque nesta noite o Senhor escolheu para dizer para você que Ele vai te dar uma grande vitória. O Senhor vai te surpreender esta semana. Sabe qual é, aleluia, a surpresa de Deus para as nossas vidas, irmãos? É quando nós pensamos que não tem mais jeito. Aleluia. Ele abre uma porta onde não tem porta. Aleluia. Ele traz auxílio da onde nós menos esperamos. Às vezes nós ficamos olhando para uma porta grande, esperando ela abrir, enquanto o Senhor ao nosso lado está abrindo, talvez aos nossos olhos, uma porta pequena, mas o Senhor está dizendo: eu vou abrir uma porta de escape para você. Aleluia! É isso que Ele está dizendo nesta noite. Mas Ele quer que você volte a fazer o que você fazia. Ele quer que você volte a acreditar. Ele quer que você volte a orar. Ele quer que você volte a dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele quer que você volte a acreditar na sua palavra, na ministração de sua palavra. Aleluia! Você tem perdido a fé, você tem até mesmo murmurado contra Deus, e o Senhor está dizendo nesta noite: não faça mais isso, creia que eu ainda sou o teu Deus. Eu ainda sou aquele que te esforço. Eu ainda sou aquele que te levanto. Eu ainda sou aquele que te pego pela mão e te coloco de pé. Aleluia. Esse é o teu Deus. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Nós vamos adorar o Senhor nessa oração. Aleluia. Deixa Deus quebrar. Aleluia. As barreiras. Deixa Deus quebrar as correntes. Deixa Deus, aleluia, transpor as muralhas diante de você. Deixa Deus te levar, aleluia, para um patamar mais alto. Deixa Deus te elevar. Você está se sentindo lá embaixo. Deus está dizendo: ergue a tua cabeça, porque você nessa noite está comigo. Jesus está aqui. Deixa eu estar com Deus. Aleluia! Ó Senhor, deixa Deus mover em seu favor. Há um poder trabalhando para você nesta noite. A minha vida. Senhor, move as águas, vou mergulhar. A minha vida, quanto tempo excedi. Levanta a sua mão! Levanta a sua mão! Há uma unção de Deus esta noite sobre a sua vida!
Eu quero que você receba de Deus essa noite. Receba de Deus uma visão de uma vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, move as águas, vou mergulhar e libertar a minha vida. Move as águas, Senhor, Falando nessa noite. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. vou restaurar e libertar. Se move as águas. Levante a sua mão. Pai querido e eterno Senhor. Senhor, eu ministrei a Tua palavra. A Tua palavra é fiel. A Tua palavra é verdadeira. E eu acredito, Senhor, que nessa noite há um grande trabalhar Teu na vida desse Teu filho, dessa Tua filha, Pai. Agora, Senhor, eu te peço, aonde estiver uma mão levantada, aonde estiver uma mão te adorando, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ministro a Tua bênção agora. Recebe de Deus a Tua vitória. Recebe de Deus o mover do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida conjugal, sobre a tua